Uma boa noite para quem nos acompanha nesta quinta-feira, dia 27 de fevereiro. Eu sou Isabela Melano e a partir de agora você confere os destaques do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal homologa plano para dar transparência a emendas ao orçamento da União. Carolina Cassola. A decisão será submetida a referendo do plenário na sessão virtual de 14 a 21 de março. No Conselho Nacional de Justiça, políticas estratégicas orientam transformações a partir de gestores da Justiça. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, se defende de críticas do governo americano à justiça brasileira. Pela independência do Poder Judiciário e pela cidadania de todos os brasileiros e brasileiras, pois deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822. E ainda, a STF decide que é inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços em etapa intermediária do ciclo de produção. Agora são 6 horas e 15 minutos, o Radar da Justiça está no ar. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. Plano para dar transparência a emendas ao orçamento da União é homologado no Supremo Tribunal Federal. As informações com Carolina Cassola. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, homologou o plano de trabalho elaborado em conjunto pelos poderes Legislativo e Executivo, que detalha novas providências para dar transparência à execução das emendas parlamentares ao orçamento da União. Com a medida, Dino afirmou que não há mais empecilhos para a execução das emendas ao orçamento de 2025 e as de exercícios anteriores, desde que cumpridos os critérios técnicos estabelecidos no plano e em decisões do STF. A decisão será submetida a referendo do plenário na sessão virtual de 14 a 21 de março. O ministro destacou os avanços relevantes obtidos na promoção da transparência e da rastreabilidade na execução de emendas e o comprometimento dos poderes executivo e legislativo com o cumprimento em etapas das determinações do STF. Ele citou a ampla reformulação do portal da transparência, a abertura de contas específicas para transferências fundo a fundo de recursos para a área da saúde, a edição de atos normativos do Poder Executivo e a aprovação da Lei Complementar 210 de 2024, que consolidou o marco normativo sobre a matéria, conforme as determinações do STF e o diálogo entre os poderes. Da agência Rádio Web, Carolina Cassola. STF decidiu ainda que o ISS, o Imposto sobre Serviços, não incide em etapa intermediária do ciclo de produção. Confira agora com o repórter Eduardo Kovaleski. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira, dia 26, que o Imposto sobre Serviços, ISS, não pode ser cobrado em operações de industrialização por encomenda, quando a atividade é uma etapa intermediária do ciclo produtivo. A decisão, tomada por maioria no julgamento do recurso extraordinário 882461, tem repercussão geral e valerá para todos os demais casos semelhantes em tramitação na Justiça. O caso foi analisado a partir de uma empresa de Contagem, em Minas Gerais, que requalifica chapas de aço para a construção civil. A empresa argumentou que sua atividade é parte do processo de industrialização sujeita apenas ao ICMS e não ao ISS. O relator, ministro Dias Toffoli, concordou, afirmando que a operação é uma fase do ciclo econômico da mercadoria, não uma atividade finalística. A decisão também estabeleceu que multas por atraso no pagamento de impostos não podem ultrapassar 20% do valor devido. O entendimento passa a valer a partir da publicação da ata do julgamento e garante segurança jurídica aos contribuintes. Da agência Rádio Web, Eduardo Kovaleski. Em 2 décadas de história, políticas estratégicas orientam as transformações do CNJ a partir de gestores e também gestoras da Justiça. As informações com Breno Zonta. O Conselho Nacional de Justiça está celebrando neste ano de 2025 20 anos de trabalho em prol de transformações positivas para a justiça brasileira. Desde sua criação até os desafios da atualidade, o CNJ se consolidou como um alicerce para o planejamento central e a gestão do Poder Judiciário, além de exercer funções correcionais. Com esse trabalho, gestores e gestoras do Judiciário brasileiro
puderam se aperfeiçoar para transformar a justiça com impacto direto sobre a qualidade dos serviços oferecidos. Responsáveis por garantir o funcionamento estratégico e operacional da justiça em diversas frentes, essas lideranças traduzem diretrizes estratégicas em ações concretas para a população nos 91 tribunais. Além da supervisão de tarefas administrativas, os gestores e as gestoras são agentes responsáveis por assegurar que as equipes estejam preparadas, motivadas e saudáveis para que a justiça desempenhe sua função primordial. Da agência Rádio Web, Breno Zonta. No próximo bloco, o protocolo para julgamento com perspectiva racial do CNJ segue normas internacionais. E ainda, a STF inicia a análise da constitucionalidade de dispositivo do Código Penal. São 6 horas e 20 minutos, voltamos já. Radar da Justiça. Judiciário tem 8 meses para julgar mais de 36 mil ações por improbidade administrativa. A repórter Priscila Mendes traz os dados atualizados. O ano de 2025 começou com juízes e juízas do Brasil debruçados sobre as ações de improbidade administrativa que precisam ser julgados até 26 de outubro deste ano, o que representa um estoque de mais de 36 mil processos. A data limite para o julgamento se refere ao prazo em que expira a prescrição intercorrente de 4 anos estabelecida na decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o agravo em recurso extraordinário. A meta passou a prever que as justiças estadual e federal, além do Superior Tribunal de Justiça, identifiquem e julguem até 26 de outubro todas as ações de improbidade administrativa distribuídas até 26 de outubro de 2021. Para o coordenador do Departamento de Gestão Estratégica e juiz auxiliar da Presidência do Conselho Nacional de Justiça, Fábio César Oliveira, o julgamento prioritário das ações relacionadas à improbidade administrativa confirma o compromisso do Poder Judiciário no combate à corrupção. A improbidade administrativa é todo ato realizado por agente público que fere os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência na administração pública previstos na Constituição Federal. Da agência Rádio Web, Priscila Mendes. E hoje o STF iniciou a análise da constitucionalidade de dispositivo do Código Penal que prevê aumento de pena para crimes contra a honra quando cometidos contra funcionários públicos em razão das funções exercidas. A ação foi proposta pelo PP, Partido Progressista, que questiona a validade do inciso 2 do artigo 141 do Código Penal, que estabelece o acréscimo de 1/3 na pena nesses casos. Ao iniciar a sessão, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, também relator, falou sobre como seria conduzida a sessão com sustentações orais. Vamos ouvir. Hoje nós temos uma sessão de uma das inovações que fizemos nos últimos tempos, que são as sessões para as sustentações orais, em que se ouvem os argumentos dos advogados que representam as partes, geralmente em processos de maior repercussão e complexidade, para que os ministros possam refletir sobre os argumentos que são trazidos da tribuna. No modelo tradicional, que ainda aplicamos em muitas situações, pelo menos o relator já chega com a ideia pronta. E nesse novo modelo, o próprio relator tem a oportunidade de ouvir os advogados em sustentação oral antes de elaborar o seu voto. Essa é a ideia nas questões mais delicadas e que, inclusive, permitem que nós desenvolvamos uma nova forma de relacionamento que temos adotado em alguns casos, que é uma conversa interna, um debate interno, em que os argumentos são postos na mesa. Antes do início das sustentações orais, Barroso apresentou um breve relatório da ação que questiona o inciso do Código Penal. O requerente, que é o partido, sustenta em síntese que esse dispositivo é incompatível com os dispositivos da Constituição que tratam do pluralismo político, da igualdade e da livre manifestação do pensamento. Na visão do autor, esse dispositivo atenta, abro aspas, contra o Estado democrático de direito e contra as garantias de liberdade de expressão e opinião, na medida em que confere proteção maior à honra dos funcionários públicos do que à dos demais integrantes da sociedade,
pelo simples fato de atuarem em nome do Estado, fecho aspas. Argumenta ainda que a aplicação de pena de forma mais severa àqueles que proferem críticas ao serviço público, apenas porque o destinatário da crítica é funcionário público, implica evidente intimidação ao direito de crítica. O Congresso Nacional, a Advocacia Geral da União e a Procuradoria-Geral da República se manifestaram pela improcedência da ação. A sessão segue em andamento. E uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos em caso de racismo reforça as medidas que já são adotadas pelo CNJ. Os detalhes com o repórter Eduardo Kovaleski, que está de volta. A Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Estado brasileiro por falhas na investigação e punição do caso de racismo contra Neuza dos Santos Nascimento e Gisele Ana Ferreira Gomes. Em 1998, as duas mulheres negras foram barradas em um processo seletivo em São Paulo, enquanto uma candidata branca foi contratada. A Corte apontou discriminação, ineficiência nas investigações e revitimização judicial. A decisão reforça ações do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, como o Protocolo para Julgamento com Perspectiva Racial, Resolução 598 de 2024, que orienta magistrados a considerar desigualdades raciais, de gênero e outros fatores, como classe e deficiência. O CNJ também criou um painel de Business Intelligence sobre justiça racial, para monitorar dados de racismo e diversidade no judiciário. Essas medidas combatem o racismo estrutural e integram o Pacto Nacional pela Equidade Racial. A unidade de monitoramento do CNJ identificou mais de 14 mil processos relacionados a crimes raciais na base DataJude, o que auxilia na implementação de políticas públicas e na defesa do Brasil na Corte Interamericana. A condenação internacional reforça a urgência de efetivar direitos à igualdade e destaca o compromisso do CNJ com um judiciário inclusivo e livre de discriminação. Da agência Rádio Web, Eduardo Kovaleski. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal se defendeu de críticas do governo americano à justiça brasileira e agradeceu ao ministro Flávio Dino, que se manifestou publicamente em defesa dele. A declaração de Moraes ocorreu durante a leitura de relatório nas ações da Lei de Abuso de Autoridade e que o STF começou também a julgar hoje à tarde, da qual Moraes é relator. E ao iniciar a fala, ele citou o aniversário de 73 anos da reunião das Organizações das Nações Unidas na sede em Nova York. Falou ainda que o ideário da época persiste. Vamos ouvir. Nesses 73 anos de inauguração da sede oficial da ONU, é importante que todos nós reafirmemos nossos compromissos com a defesa da democracia, dos direitos humanos, da igualdade entre as nações e nosso juramento integral de defesa da Constituição brasileira e pela soberania do Brasil, pela independência do Poder Judiciário e pela cidadania de todos os brasileiros e brasileiras, pois deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, também saiu em defesa de Moraes. Ele se referiu, sem citar nomes, àqueles que defenderam um golpe de Estado no Brasil e reiterou o papel do judiciário na luta pela manutenção da democracia. Agora são 6 horas e 28 minutos. No próximo bloco, um giro pelos tribunais brasileiros. Radar da Justiça. Vamos agora aos destaques dos tribunais do Brasil. Subseção Judiciária de Juazeiro, na Bahia, realiza mutirão para redução de processos antigos. Cid Marcos. Para promover celeridade processual e reduzir o acervo de processos antigos, a Subseção Judiciária de Juazeiro realizou um mutirão de audiências com foco em ações que demandam prioridade no julgamento, seja em razão da natureza, seja por estarem enquadradas na meta 2 do Conselho Nacional de Justiça. A medida reforça o compromisso da Justiça Federal da Bahia com eficiência, assegurando um atendimento ágil às demandas da sociedade. Justiça Goiana descarta mais de 135 toneladas de processos. Mércia Lívia.
O Tribunal de Justiça de Goiás realizou o descarte de quase 5 toneladas de processos físicos judiciais. Desde a implementação do projeto Renovarc, a unidade já atingiu a marca de mais de 135 toneladas de processos físicos devidamente triados, vindo de comarcas de todo o estado de Goiás para serem eliminados. O objetivo é otimizar o armazenamento de documentos e promover a destinação ambientalmente correta dos processos judiciais físicos. Tribunal Fluminense participa de visita para acordo de doação de livros para unidades prisionais. Sandra Pedrosa. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro participou de agenda para firmar parceria prevista em acordo de cooperação técnica em tramitação entre o Conselho Nacional de Justiça e a editora Record, que, dentre as ações, conta com a doação inicial de cerca de 5.000 livros para unidades prisionais e socioeducativas de 5 estados. A iniciativa faz parte do programa Fazendo Justiça do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do CNJ. Agora são 6h31. O Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa no canal da TV TJ Minas no YouTube. Uma ótima noite.